Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 213 Honra. Ni Yan decidiu que era melhor o Gu Huai primeiro investigar minuciosamente Wei Kai e entender suas circunstâncias antes de tomar uma decisão. O Wei Kai era como um filhote de tigre feroz. Quando cuidadosamente preparado, ele seria um ajudante altamente útil. No entanto, se eles não tivessem cuidado, ele poderia se voltar e mordê-los na bunda. Ni Yan tinha que ter segurança sobre o Wei Kai para garantir lealdade absoluta. Ele deixou Gu Huai responsável por esse assunto. Olhando a hora, ele viu que era quase a hora de se conectar. Ele colocou o capacete do jogo e então entrou no jogo. Yao Yao, Sam, e os outros já estavam online. Bom dia, Nirvana Flame. Bom dia, grande irmão. Chefe Nirvana Flame, bom dia. Depois de cumprimentá-los, Ni Yan sugeriu, continuemos matando elites. Como era um novo dia, todas as elites e sub-elites na região haviam se recuperado. Para este grupo de pessoas, matar sapos escamados elite era uma tarefa fácil. Cuidar de todos eles só demorou meia hora, após o qual o grupo se separou para ir farmar sapos escamados ordinários por conta própria. Depois de matar um sapo escamado, a cabeça de Ni Yan de repente se ergueu para olhar a floresta. Ele sentiu algo olhando para ele há algum tempo, e o sentimento se fortaleceu depois que o grupo se separou. No entanto, apesar de escanear a floresta várias vezes, ele não viu nada de notável. Ele entendeu que ele estava sendo alvejado. Ele tinha um bom senso de perigo e uma estatística de consciência elevada, o que lhe permitiu sentir vagamente a outra parte o observando. Como ele não tinha visto nada, a outra pessoa provavelmente estava em stealth. Pode ser um ladrão. A mão esquerda de Ni Yan subconscientemente tocou o punho de sua adaga enquanto mergulhava mais profundamente na floresta, cada vez mais do resto de sua equipe. Ni Yan adivinhou que quem quer que fosse provavelmente tinha medo de aparecer se seus colegas de equipe estivessem nas proximidades. Portanto, ele deixou o grupo para tentar atrair a cobra do seu buraco. Olhando para baixo em suas habilidades, ele se certificou de que eles estavam todos fora de cooldown. Quando ele atravessou a floresta, ele finalmente vagou alguns metros do resto de sua equipe. Salvo por alguns coaxar, a floresta estava em silêncio. A névoa da manhã flutuava lentamente, acrescentado um sentimento gracioso às madeiras tranquilas. Uma brisa fria da manhã soprava suavemente, despertando gradualmente a névoa. Ao ver um sapo escamado na frente dele, Ni Yan se aproximou e atacou, mas se absteve de usar suas habilidades. Ele lutou distraidamente contra o sapo, enquanto seu foco permaneceu na linha da árvore, à espera do movimento. Seu sigilo é bastante alto. Mesmo com minha consciência elevada, eu ainda não consegui localizá-lo. Depois de um tempo, o sapo escamado caiu para os ataques comuns de Ni Yan e os danos de sangramento das armas, colapsando no chão. Ainda não vai agir? Ni Yan dirigiu-se para outro sapo escamado. O perseguidor ainda se recusou a atacar, apesar de Ni Yan deixar algumas aberturas falsas de propósito. Eles continuaram seguindo atrás dele, inabaláveis, mas também não fazendo nada. Sua paciência é incrível. Provavelmente eles serão um oponente forte. Quando Ni Yan procurou por mais sapos escamados, ele de repente ficou alerta. A presença atrás dele desapareceu. Ele poderia ter desistido? Ni Yan disse suas suspeitas aos seus companheiros de equipe, os instruindo a ter cuidado e lembrando os jogadores com nomes vermelhos para não se mover por conta própria. Além disso, ele contou a Gu Huai sobre esse desenvolvimento e pediu-lhe para vigiar as forças da Victorious Return. Eles tinham que estar preparados com bastante antecedência, caso a Victorious Return enviasse pessoas para a zona dos sapos escamados. No entanto, de acordo com o nível médio atual das tropas da Victorious Return, provavelmente não correriam o risco de chegar a essa área de nível 30. Ni Yan também pode simplesmente ter encontrado um jogador aleatório. Pensando que seu perseguidor poderia ter desaparecido, Ni Yan afrouxou um pouco. Mudando seus pensamentos, ele mais uma vez passou pelos movimentos de tentar enviar uma mensagem ao Black Hell. Ele não esperava que ele realmente enviasse dessa vez. Olá, Ni Yan enviou. Olá, Black Hell enviou de volta, pensando secretamente que Ni Yan estava obviamente atrás do capítulo da harmonia. Black Hell tinha uma voz bastante profunda. Ni Yan achou que sua idade deve ser cerca de 30 anos de idade. Eu quero comprar o capítulo da harmonia de você. O que você acha que é um preço razoável? Ni Yan chegou direto ao ponto. Tendo jogado o jogo por um tempo, todos poderiam ser considerados ter um entendimento comum. Em vez de trocar gentilezas, era melhor simplesmente cortar a bajulação. Eu me recuso a considerar vender o capítulo da harmonia, a menos que você possa me vencer em batalha. Mesmo com os antecedentes de Ni Yan como o líder da guilda do Askickers United, Black Hell nem sequer chegou a considerar a proposta. De suas palavras, Ni Yan percebeu que tipo de pessoa era o Black Hell. Ele parecia ser um daqueles tipos presunçosos. Vencê-lo em batalha, não é? Ni Yan brincou com a adaga na mão um pouco, com os olhos brilhando friamente. Eu não quero azedar muito o nosso relacionamento. Ganhar um amigo é melhor do que fazer um inimigo. Como líder de uma guilda, a força era um pré-requisito, mas ele também não poderia criar muitos inimigos. Isso era especialmente importante para uma nova guilda como a Askickers United.
Ele ainda tinha pensamentos de recrutar tanto o Black Heaven quanto o Black Hell. Afinal, o Black Hell se tornaria um arcebispo com a mesma fama como o líder Young Seven no futuro. Ele não tinha escolha se não considerar as coisas da perspectiva da guilda. Depois de um momento de silêncio, Black Hell propôs: que tal fazer uma aposta? Ele não temia Ni Yan, mas ele só queria jogar o jogo com tranquilidade. Ter que afastar onda após onda de jogadores das Kickers United faria isso ser impossível. Isso venceria completamente o ponto. Que tipo de aposta? Ni Yan perguntou. Acho que o vencedor do duelo deve receber os capítulos. Depois, não teríamos permissão para encontrar um ao outro sobre esse assunto, sugeriu Black Hell. Ele acreditava que esta seria a melhor solução. Se eles não pudessem chegar a um acordo, basta ter uma aposta. Com o sistema supervisionando a aposta e forçando a execução dos termos, não haveria preocupações sobre o outro lado se recusando a pagar depois. Ni Yan riu. Sim, certo. Você não acha que uma aposta tão simples é injusta quando há 4 capítulos nas minhas mãos e apenas um na sua? Além disso, você me restringiu de usar minha guilda enquanto não se limita de forma alguma. Seus pontos fortes não eram iguais. Ni Yan poderia potencialmente enviar jogadores das Kickers United para procurar o Black Hell depois e retomar os capítulos, mas o Black Hell não desistiria de nada. Esta aposta claramente não era equilibrada. Você me diz o que você acha que é justo. Então, Black Hell queria ouvir o que Ni Yan queria sair de uma aposta. Se esse assunto pudesse ser resolvido com uma aposta, melhor. Se não, então ele não hesitaria em lutar. Ele nunca temeu ninguém. Você tem um companheiro chamado Black Heaven? Ni Yan perguntou. O Black Heaven e o Black Hell teoricamente estariam juntos. O coração do Black Hell ficou frio. Com uma voz fria, ele exigiu. Como você sabia? Ele e o Black Hell tinham sido extremamente discretos, com quase ninguém sabendo seus hábitos. Mesmo a maioria de seus companheiros de guilda não faziam ideia de quem eram. Para que Ni Yan pudesse investigar isso, não era um feito fácil. Eu naturalmente tenho minhas próprias fontes. Ni Yan estava muito satisfeito com o efeito que ele criou. Que tal nós mudamos as apostas um pouco? Se eu ganhar, vocês dois devem sair da Dark Hero e se juntar às Kickers United, além de entregar o capítulo da harmonia. Em troca, se você ganhar, eu vou dar-lhe todos os 4 capítulos que eu mantenho. Além disso, não vou usar minha guilda para recuperá-los e até o ajudarei a completar o volume 1 no futuro. Isso deve ser justo para nós dois. Embora ele achasse que a oferta de Ni Yan era bastante generosa, Black Hell ainda se recusava. Abandonar a Dark Hero é inaceitável. Dark Hero há muito tempo está declinando. Com suas habilidades, ficar lá ainda vale a pena? Ni Yan ficou intrigado com o motivo pelo qual Black Hell era tão inflexível em ficar em sua guilda. Não é uma questão de dignidade, Black Hell respondeu. Embora eu me recuse a deixar Dark Hero, posso concordar em nome do Black Heaven para que ele se junte à sua guilda como parte dessa aposta. Ni Yan considerou a contra-oferta por um pouco antes de decidir que Black Heaven era o suficiente. O Black Hell pode ter algum tipo de problema que o impediu de deixar a Dark Hero. Além disso, ele nunca tinha ouvido falar do Black Hell na linha do tempo anterior. Em contraste, o nome de Black Heaven soou como trovão com seu status como um dos 7 arcebispos. Para isso, juntar-se às Kickers United era o suficiente. Um arcebispo. Esse era um personagem com o máximo poder no jogo, alguém que poderia mudar sozinho o curso de uma batalha. Ni Yan tinha que recrutar o Black Heaven sem se importar com o custo. Se Black Hell é capaz de decidir por Black Heaven, isso significa que, dos dois, Black Hell é mais poderoso. Mas mesmo que o Black Hell fosse mais forte, ele ainda era apenas um sacerdote sombrio. Em termos do que ele poderia fazer para a guilda como um todo, um sacerdote sombrio não podia segurar uma vela para um sacerdote sagrado. Eu aceito. Embora ele só obtivesse Black Heaven, isso era suficiente para ele. Isso deve ser divertido. Colocar um arcebispo e 5 capítulos do livro de ordem na linha em um único duelo PVP. Ni Yan enviou uma cópia do contrato da aposta, e ambas as partes assinaram o acordo. Como eles assinaram um contrato garantido pelo sistema, ambos os lados estavam à vontade e não precisavam se preocupar com a renúncia do outro. Eu irei encontrá-lo. Estarei aí dentro de 20 minutos, disse Black Hell enquanto ele cortava a ligação. Em 20 minutos, parece que ele já está na área. Ni Yan continuou a passear pela floresta, matando um sapo escalado de vez em quando, esperando que o Black Hell chegasse. No fundo da floresta, um sacerdote sombrio e um sacerdote sagrado estavam atualmente no meio de uma conversa. Grande irmão, se você perder, vou realmente ter que me juntar às Kickers United? Perguntou Black Heaven. Seu coração estava cheio de tristeza quando ele entendeu que Black Hell concordou em fazer isso para não impedir seu futuro progresso. Lembre-se disso. Não importa onde você vá, você deve ser uma pessoa que mantenha sua palavra. A atual Dark Hero não é mais a guilda que lembramos. Aqueles que saíram são bastardos miseráveis. Cada um deles. Infelizmente, naquela época, eu nunca deveria ter deixado Dark Hero para o Murkgrey, Black Hell lamentou. Black Heaven suspirou levemente. Ele entendeu como Black Hell realmente se sentia sobre como a Dark Hero estava agora. No entanto, dentro da Dark Hero ainda havia um certo alguém. Embora ela já fosse uma mulher casada, Black Hell ainda havia jurado protegê-la durante toda a vida.
Se era promessa ou apenas suas emoções já era uma questão irrelevante. Irmãozinho, você merece mais espaço para crescer, como um dragão subindo aos céus. Você não deve se limitar a apenas me seguir por todo lado. Black Hell o encorajou enquanto ele acariciava o ombro de Black Heaven. No entanto, sua voz solitária soou sombria.